Muito bem, olha, antes da gente ir com os destaques do esporte, tem um recado importante para você motorista que passa pela RS 135 nessa véspera de feriado. Um caminhão guindaste que saiu na pista nesse fim de semana deve ser retirado entre a tarde de hoje e a noite pela uma equipe responsável. O Comando Rodoviário da Brigada Militar ainda não tem o horário certo, mas pede cautela para você motorista que vai passar pela RS 135 entre Erechim e Passo Fundo aí entre hoje e também por amanhã. Bom, agora sim, vamos aos destaques do esporte com a repórter do Bom Dia, Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, muita gente, na verdade, todo mundo perdeu nesse fim de semana, né? Exatamente. Foi aí um fim de semana não muito agradável, né? Tanto para o futebol quanto para o futsal. No sábado, o Ipiranga, na verdade, né, estreou na Série C, recebeu o Paysandu, que acabou vencendo por 1-0, né? E teve o apoio da torcida que veio de Belém do Pará até Erechim. Olha, já já a gente comenta mais sobre esses gols, porque você vai ver agora uma reportagem mostrando como foi essa partida. Te liga! A Série C do Campeonato Brasileiro começou embaixo de muita água em Erechim. Ipiranga e Paysandu fizeram a primeira partida da competição embaixo de muita chuva. Um desafio para o torcedor. E foi embaixo dessa chuva que o Ipiranga e Paysandu fizeram sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C aqui em Erechim. Mas será que a torcida aprovou esse primeiro jogo? A gente está bem otimista, o Ipiranga vem numa crescente desde quando o Fabiano assumiu. Nós precisamos muito do torcedor, mas principalmente o apoio da imprensa, o apoio do torcedor canarinho, que ele vai impressionar, pode ter certeza, vamos chegar nos nossos objetivos. Confiante, realmente, ainda tem mais uma complementar, eu acredito que nós vamos longe. Sei que o Paysandu vai ganhar, uns 2-0, 1-0 tá bom, 3 pontinhos, né? Já soma já. Mas tá bom, vamos ver aí com as contratações que fizeram, de repente dá uma melhorada aí no time. Com a bola rolando, um jogo truncado, muito por causa do gramado molhado. Do lado do time de Erechim, uma das novidades nessa estreia foi o goleiro Carlão, que durante o primeiro tempo defendeu um chute de Nicolas, que avançou pelo lado esquerdo e tentou cruzar na tentativa de que Paulo Henrique chegasse a tempo para dominar e abrir o placar. No segundo tempo, o jogo seguiu difícil e o destaque do time do Paysandu continuou sendo o Nicolas. Na arquibancada, o pai do atacante, que é gaúcho da cidade de Alegria, mas joga no Leão do Norte, vibrava com a atuação do filho. Olha, eu acho que o time tem que avançar um pouco, entendeu? No meu entender, ele está jogando um pouco recuado, tem que pressionar que nós vamos ganhar o jogo. Mas o gol do time visitante e da vitória não veio dos pés do Nicolas, e sim do Vinícius Leite, que sem marcação, na entrada da área, chutou de 3 dedos para fazer o gol da vitória do Paysandu, garantindo os primeiros 3 pontos do time paraense na competição. Já o Ipiranga até tentou o empate, mas o placar ficou mesmo em 1-0 para o Paysandu. Nossa equipe estava bem, estava jogando parelho contra a equipe do Paysandu, que é uma ótima equipe também. E num vacilo ali, num chute rasteiro, eles tiveram a felicidade de fazer o gol, uma bobeira nossa, mas é apenas o começo, tem muito jogo pela frente. Após a derrota na estreia, o Ipiranga volta suas atenções agora para a semifinal da divisão de acesso. O primeiro jogo será realizado na quarta-feira, no dia 1º de maio, no estádio Colosso da Lagoa. A gente teve algumas oportunidades ali, a gente não conseguiu concretizar, né? Tivemos um bom volume de jogo, mudamos um pouquinho a postura, hoje a gente propôs um pouquinho mais o jogo. Mas é isso aí, a gente também está com uma viagem, né, de mais ou menos 10 horas aí. Isso aí pesou um pouquinho no final agora. Muito bem. Olha, o Ipiranga começou mal, mas a gente destaca aqui que o time de Erechim vai ter uma viagem grande pela frente, né? Mais de 28 mil quilômetros a percorrer. Isso mesmo. E na próxima semana aí, nessa semana, vai ser uma semana decisiva para o Canarinho. Por quê? Porque na quarta-feira ele enfrenta aí o seu adversário na semifinal. Glória de Vacaria? Glória de Vacaria, que foi decidido ontem, também foi decidido nos pênaltis, né? Se não me engano. E no fim de semana eles já vão para o Acre, onde vão enfrentar o Atlético Acreano, que foi campeão do estadual desse ano. Então depois na volta eles retornam a Erechim e tem mais um jogo decisivo pelo jogo de volta
volta da semifinal. Então essa semana aí vai ser uma semana de uma logística muito intensa para o Ipiranga. E nessa reportagem aqui, o presidente Adilson fala sobre isso, dos desafios de programar uma logística tão longe do Ipiranga, já que os destinos mais longes da equipe desse ano é em Belém do Pará e também em Rio Branco, no Acre. Muito bem, a gente tem aqui os destaques, você vai confere aqui a caminhada do Ipiranga. E é o seguinte, foi decidido nesse fim de semana aí, como a gente falava, o Glória vai ser o principal adversário dos 2 jogos, o primeiro já na quarta-feira aqui em Erechim. Isso mesmo, na quarta-feira vai ser à tarde, 13h30 da tarde. E o Ipiranga aí que nessa segunda-feira retorna aos treinos. Vamos ver como que o Canarinho vai se sair, porque jogando aqui o Ipiranga se deu bem da outra vez, mas quando teve o jogo de volta acabou infelizmente perdendo. Vamos ver se o Canarinho consegue ter uma vantagem nesse primeiro jogo, porque uma vantagem pequena ou larga já vai dar uma confiança ainda maior para a equipe, né? Para que talvez no jogo da semana que vem possa vencer em Vacaria, porque é um jogo muito difícil quando se joga lá, né? Tanto o Glória quanto o São Paulo, como foi na semana passada, são muito fortes dentro de casa, então o Canarinho precisa ficar atento em relação a isso. Muito bem, olha, vamos passar agora e falar do futsal, que está na contracapa do Bom Dia, o destaque aí do Galo, né, que falava sobre o Cascavel. O Atlântico acabou perdendo para o Cascavel. O que aconteceu? Perdendo por 4-2. De virada, né? De virada, na verdade, né? Então, assim, o Atlântico já vem de 2 derrotas consecutivas na Liga Nacional. Precisa ficar um pouquinho atento em relação aos adversários, principalmente em relação aos erros coletivos. Eu estive sábado lá no Caldeirão do Galo e alguns torcedores já estavam criticando o Careca, porque acharam que era uma falha do Careca. Só que quando um goleiro toma um gol, é uma parte dele, mas também é uma outra parte da equipe, porque a equipe também precisa ficar atenta a isso. Então não adianta a gente despejar todas as coisas em cima do Careca, porque o Careca não é o único responsável pelo resultado. É um conjunto. O Atlântico marcou 2 gols, né? Poderia ter segurado o resultado. O Lucas, no finalzinho do segundo tempo, entrou como goleiro linha. Tiveram chance de marcar gol, só que o goleiro do Cascavel foi muito bem também nas jogadas. Nós não devemos tirar o mérito do Cascavel por causa disso, porque o goleiro foi muito bem, o time veio muito bem organizado, sofreu um pouquinho de pressão ali em relação aos donos da casa, mas depois controlaram a partida. Então o Atlântico também precisa vir de uma atenção. Por quê? Porque esse ano a LNF tem outros times destaques. Se no ano passado o Pato foi o time crucial para o Atlântico, nesse ano tem que tomar cuidado com o Tubarão, porque o Tubarão já venceu o Corinthians por 5-1, venceu o Pato também de goleada, então precisa ficar atento a esses times e também aos times que já são, podemos por assim dizer, tradicionais no futsal brasileiro. Muito bem, a gente vai ver agora os gols de Atlântico e Cascavel, uma reportagem da LNF TV. Te liga! Cascavel Futsal conquistou seus primeiros 3 pontos na LNF em grande estilo. A Serpente goleou o atual vice-campeão nacional, jogando na casa dele. Atlântico e Cascavel fizeram um jogo emocionante. Tivemos viradas, defesas espetaculares e, claro, muitos gols. O Galo de Erechim, jogando diante de sua torcida, propôs uma pressão inicial. Cascavel soube muito bem suportar o ritmo da equipe gaúcha e buscava saídas rápidas de contra-ataques. Restando 4 minutos para o fim da primeira etapa, o Atlântico conseguiu abrir o placar em uma jogada ensaiada de lateral. Gregory bateu cruzado fazendo 1-0. O Cascavel Futsal respondeu à altura. Pedala em jogada individual, mandou um chutaço do meio da rua empatando a partida aos 18 minutos de jogo. Veio o segundo tempo e o pentacampeão paranaense voltou ainda melhor e teve 2 chances para a virada, uma com Pedala e outra com o pivô Rony. Mas a virada veio aos 9 minutos. Carlão fez a jogada e tocou para Jorginho marcar seu primeiro gol em jogos oficiais em 2019. Não deu tempo nem de comemorar. Alain bateu na saída do goleiro Ale Falcone. Gustavo Saraiva ainda tentou evitar o gol, mas não teve sucesso. Quando o time da casa ensaiou uma eventual virada com o apoio de sua torcida, a Serpente deu o bote. Em jogada ensaiada de escanteio, Carlão chapou a bola tirando do goleiro Careca, fazendo o 3º gol do Cascavel. Cascavel, com uma defesa sólida, se fechou e esperou a hora de matar o jogo. Rabisco teve a primeira oportunidade. Mas quem deu números finais à partida foi Edmar, com mais uma assistência de Carlão. Ainda deu tempo nos minutos finais de brilhar ainda mais a estrela de Ale Falcone. O goleiro tricolor fechou o gol e garantiu a vitória da Serpente.
Muito bem, e olha, Caliandra, também nesse fim de semana começou a Série Ouro de Futsal e a AEEF, que a gente vai ter que se acostumar com essa sigla, começou também e perdeu pro Parobé 4-0. Perdeu a estreia, foi sexta-feira aqui em Erechim, e é mais uma equipe que está participando aí da Série Ouro, e além deles também tem uma equipe feminina que está participando da LNF, que vai ter aí a estreia nos próximos dias também. Da Liga Nacional de Futsal? Da Liga Nacional de Futsal. Então assim, Erechim está sendo muito bem representado no futebol como também no futsal. A gente quer destacar aqui o seguinte, né? A gente vai trazer uma matéria especial para você, dar algumas informações desse jogo da AEF contra o Parobé, mas infelizmente a gente não vai trazer muitos detalhes, né? Porque a gente acabou aí, a gente sabia do jogo, mas não sabia ao mesmo tempo muitas informações. Vamos trazer ao longo dessa temporada, vamos tentar trazer mais detalhes da AEF para você. Veja agora como foi esse jogo contra o Parobé, infelizmente com a derrota do time de Erechim. Te liga! A Associação Esportiva Erechinense de Futsal, a AEEF, estreou na Série Ouro de Futsal Gaúcho com uma derrota de 4-0 diante do Parobé. A partida ocorreu no Ginásio São Pedro, em Erechim, que ficou lotado de torcedores que incentivaram a nova equipe de futsal profissional da capital da Amizade. A AEF vai representar Erechim na Série Ouro de Futsal, competição organizada pela Federação Gaúcha do Esporte. Já o Atlântico irá participar da Liga Gaúcha de Futsal, por isso não participa dessa disputa. A AEF volta a jogar agora no dia 4 de maio contra o Figueira, na cidade de Tupanciretã. Muito bem, são esses os destaques do esporte. Ah, não falamos do Grêmio do Inter. Grêmio do Inter, né? Porque o Inter estreou no sábado contra a Chapecoense e novamente perdeu lá em Chapecó. O Inter que nunca conseguiu, né, vencer a Chapecoense lá no seu estádio, na Arena Condá, acabou perdendo por 2-0. E ontem o Grêmio também acabou perdendo pelo Santos, né? O jogo foi lá na Arena, foi 2-1, o Everton ainda conseguiu marcar um golzinho ali no finalzinho do segundo tempo e foi um jogo de Vanderlei, porque o que o goleiro do Santos atacou ontem não foi brincadeira. Um resultado péssimo para o Grêmio, só que, novamente, o goleiro se saiu muito bem e a gente sabe que o Santos é uma equipe que tem um treinamento totalmente diferenciado em relação aos goleiros e ontem nós podemos ver isso. E nessa semana também teremos rodada do Campeonato Brasileiro, porque na quarta-feira, às 4 horas da tarde, o Inter enfrenta o Flamengo no Beira-Rio e o Grêmio joga fora de casa. Muito bem, agora sim, até quinta-feira agora. Lembrando que na quarta-feira vai ter transmissão do jogo entre Ipiranga e Glória de Vacaria pela TV da Federação Gaúcha, no site da Micujo TV. A transmissão tem o apoio da TV Bom Dia, reportagem dessa guria aqui, viu? Não vai perder. Não sei ainda. Não sabe? Ah, então tá bom. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana. Bom, obrigado, bom feriado pra você. Obrigada, bom feriado. Ah, lembrei o adversário do Grêmio, é Grêmio e Avaí. Tá bom, valeu.